Se você tá nessa fase de montar o enxoval, ou tá fazendo tudo na correria, ou tá comprando as coisas aos poucos, esse vídeo aqui ele pode te ajudar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cíntia e há 3 meses eu vim morar com meu noivo e a gente montou o nosso enxoval na correria. Então, a fase entre decidir que a gente ia morar junto e vir morar junto foi mais ou menos umas 2 semanas. A gente encontrou casa, a gente comprou as coisas, as coisas principais, né? E veio pra cá. Pensando nisso, eu decidi trazer um vídeo com umas coisas, com os itens assim, que facilitam muito na rotina, na organização. Quando a gente tá nessa fase de montar o enxoval, tem muita coisa, né? Eu lembro que eu entrei, mesmo sendo pouco tempo, eu entrei em grupo de achadinho, porque eu pensei que poderia encontrar alguma coisa ali na promoção e tudo mais. Mas é muita coisa. Tem vários potes e várias panelas, e aí você tem que pesquisar o que vai ser melhor pra você, vai te atender melhor. É muita informação, muita coisa que a gente tem que pensar. Eu e meu noivo, a gente assistia muito esse tipo de vídeo, a gente viu muitos vídeos sobre montando enxoval, então das meninas mostrando também quando as coisas delas chegavam, eu via bastante. Tanto é que eu queria ter gravado um vídeo assim, mas eu não consegui porque a gente fez tudo muito rápido. As coisas, a gente comprou tudo pela internet. E as coisas iam chegando, eu deixava lá na casa da minha mãe, separadinho. Depois a gente trouxe pra cá, já precisava abrir tudo, então não tive esse tempo. Foi bem caótico esse momento, agora tá tudo tranquilo. E agora que já passaram 3 meses, acho que eu tenho mais até propriedade pra recomendar algumas coisinhas que eu acho que é essencial. E aí, se você tá nesse período de montar um enxoval, pode ser que você esteja meio perdido. Ai, meu Deus, não sei se eu compro isso, não sei se eu compro aquilo. Porque também tem a questão do espaço. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não comprar coisa demais. Por exemplo, vários tipos de copo, vários tipos de prato, sendo que nem cabe, né? Aqui mesmo os nossos utensílios, eles ficam praticamente todos nesse móvel aqui que vocês estão vendo. Então, nem tinha como, nem tem como a gente ficar comprando e consumindo esse monte de coisa. Então, vamos lá. Eu vou começar por um item que não é muito comum. Pelo menos eu acho que não é, ou não era, porque na minha casa sempre teve, na casa da minha mãe sempre teve, só que na casa do meu noivo, que ele morava com os pais dele, não tinha, que é a chaleira elétrica. E aí eu vou ir colocando aqui do ladinho todos esses itens, exatamente os que a gente tem aqui em casa, e vou deixar também o link aqui na descrição, caso, né, alguma coisa vocês pensam, isso aqui é legal. Então, já vou facilitar para vocês. A chaleira elétrica, gente, ela é assim, uma facilitadora mesmo na rotina, porque a água ferve muito rápido. Para colocar roupa de molho, para fazer o café, até para cozinhar ovo, às vezes eu coloco a água para ferver na chaleira elétrica e depois eu coloco na panela, porque a água já tá fervendo e aí o ovo cozinha super rápido. Então, a gente usa muito para cozinhar também, porque a água já ferve muito rápido, né? Então, assim, se eu coloquei ela de primeira aqui, porque eu sei que é uma coisa que nem todo mundo vai pensar, mas que se você ter, você vai me agradecer. Se você comprar por causa desse vídeo, você vai me agradecer, porque eu tô falando, eu uso muito e é muito prático. Outra coisa que você precisa pensar e precisa comprar, escolher a melhor opção, e eu acredito que a melhor opção pra todo mundo sempre vai ser de vidro, são os potes pra gente colocar os alimentos do dia a dia, né? Aqui em casa, a gente comprou todos de vidro com essas tampas que... Como é que fala, gente? Veda, né? As tampas que vedam. E todas num padrão, né? A gente comprou várias da pequenininha a princípio. A pequenininha a gente usa bastante, mas a gente usa mais as maiores. Como a gente cozinha só para 2 pessoas, às vezes sobra pouca comida. Então a gente coloca nessa pequenininha e depois eu como no dia seguinte. A maior é quando a gente, por exemplo, faz arroz mais em quantidade. Porque a gente não se importa de comer o arroz esquentado no micro-ondas. Então essas maiores são boas pra isso, né? Pra colocar comida em quantidade. E a geladeira fica muito organizada, porque tem um padrão, você consegue colocar um em cima do outro bonitinho. Porque às vezes se você tem, pote redondo, pote quadrado, o redondo mesmo, eu não recomendo pote redondo, porque ele não otimiza espaço. O espaço é só dele e pronto, e acabou. Então, pra mim, esses são os melhores tipos de potes mesmo. Continuando nessa linha dos potes, os potes herméticos para guardar os mantimentos. Não foi uma das primeiras coisas que a gente comprou, apesar de ter sido uma das primeiras coisas que eu vi. A gente não comprou para mudança, a gente só comprou depois de um tempo aqui já. E fez muita diferença quando a gente comprou,
porque a gente tava mantendo os alimentos no saquinho. Então a gente enrolava ou passava Durex ou colocava o prendedor. E para usar no dia a dia é muito ruim. Não é nada prático, e também fica uma bagunça. Eu também recomendo esses assim, retangulares, porque como eu falei, eu acredito que pods redondos, eles não otimizam espaço e esses otimizam muito espaço. Dá pra colocar um em cima do outro, fica muito organizado, assim, é prático de pegar. Eles também vedam, né? E então isso é muito bom. Eu vi muito aqueles com tampa de bambu, que eu acho muito bonito. Mas eu acho bonito pra quem tem espaço, que pode deixar, tem alguns que a gente deixa à mostra, assim, também não é o nosso caso. Então é isso, gente, eu recomendo realmente esses, né, que se você não tem espaço como eu, esses retangulares, assim, principalmente porque vai um em cima do outro, então otimiza o espaço de altura também, porque muitas vezes tem essa questão, né? A gente não consegue usar a altura. Isso, inclusive, acontecia quando a gente tava só com sacos. Ficava pensando, caramba, dava pra eu colocar mais coisa aqui pra cima, mas não tem como. Agora, é uma coisa que a gente usa todos os dias, sem falta. Todos os dias a gente usa pra fazer o nosso ovo mexido da manhã, o café da manhã, né? São os bowls. A gente comprou um kit com 3 bowls, né? 3 tamanhos diferentes. E a gente usa realmente todos os dias, porque todos os dias a gente vai preparar o nosso ovo, a gente coloca o ovo lá, bate o ovo. Pra preparar alimentos também, o meu noivo que cozinha aqui em casa, ele tempera as coisas no bowl maior. Enfim, você vai ver, se você comprar, você vai ver que você vai usar o tempo todo. É um pote que você precisa ter pra qualquer coisa que você vier a fazer, você vai usar. Até, quer ver uma coisa? Até pra colocar petisco, porque a gente não tem petisqueira ainda, tipo, potinho, né? Potinho pra colocar amendoim, por exemplo. Até pra isso a gente já usou os bowls. Gente, outra coisa que eu coloquei na lista é uma coisa que todo mundo, obviamente, vai comprar. Mas, pra mim, foi muito excepcional que fosse uma coisa de qualidade, que é o pano de prato. Por quê? Normalmente a gente vê muitos panos de prato por um preço muito barato. Então, a gente a princípio tinha comprado um kit que era 10 panos de prato, eu acho que era R$ 80, alguma coisa assim. Só que lá na casa da minha mãe, por exemplo, tinha esses panos de prato fininhos, sabe? Eu acho que é padrão, pano de prato fininho. E eu acho que eles sujam muito rápido, eles ficam muito molhados muito rápido. Qualquer coisinha que você faz, eles já ficam ensopados. Então, eu queria um pano bom. E aí, fazendo pesquisas, a gente descobriu que o pano de prato pano de prato bom mesmo, aquele que é atoalhado, chama toalha de copa. E aí a gente pegou toalha de copa da Bud Meyer. E assim, panos de prato maravilhosos. São brancos, eles sujam porque estão na cozinha, mas é só colocar de molho no percarbonato, tá pronto, tá resolvido. Mas assim, a qualidade é muito boa, porque é uma toalha mesmo. Então, ela seca as coisas, né? Ela absorve a água. Então, se você puder investir num pano de prato bom, a gente comprou um kit com 3. Eu pensei em colocar aqui por ser uma coisa que me incomodava. E às vezes pode ser que alguém aí também fale, eu não gosto desse tipo de pano de prato, eu queria um pano de prato assim, assado, é toalha de copa. Outra coisa, que acho que é uma das primeiras coisas que a gente costuma ver também, que são os utensílios da cozinha, as colheres de preparar comida, colher de pegar arroz, de fazer ovo, de virar alguma coisa, essas colheres de silicone, que normalmente são as que a gente vê, mas existem diferenças nas colheres de silicone. As mais baratinhas, elas vão estragar rápido. Elas derretem, elas não são muito boas. Eu falo as que vem um monte, eu já vi várias pessoas reclamando também porque compra elas e elas são muito pequenas. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses mínimos detalhes, porque às vezes você vai gastar dinheiro com uma coisa que não vai te servir, daí você vai ter que gastar mais dinheiro para comprar de novo. Então, eu vou deixar aqui para vocês a recomendação das colheres que a gente comprou, que é da Tramontina, e assim, são maravilhosas. Eu amo esses utensílios da Tramontina. Eles realmente são muito bons. Realmente recomendo para vocês, sabendo que é algo que vai durar, você vai gastar um pouquinho a mais, mas vai durar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, é uma curiosidade. Agora pensando nessas colheres de silicone. Quando a gente se mudou, a gente comprou um kit dessas colheres e uma delas é a escumadeira. E o que aconteceu com a escumadeira? A gente tinha comprado essa escumadeira de silicone e aí a gente colocou
o óleo na panela, colocou a batata, a primeira leva da batata saiu normal. Só que na segunda leva da batata, o óleo começou a borbulhar, ele ferveu, o óleo ferveu, transbordou da panela, vocês já imaginam o que virou, né, o fogão. Mas a gente não sabia o que que era, não tava entendendo o que que tava acontecendo, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida e tinha acontecido isso. E a gente pesquisou que se poderia ser batata, se poderia ser o óleo. Enfim, começamos a pesquisar. Depois a gente trocou o óleo, tá? A gente trocou o óleo, jogou esse óleo fora, colocou, fez isso de novo. Tá bom, a gente ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, não tinha achado nenhuma resposta. A gente fez batata de novo. Outro dia aconteceu isso de novo. Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, gente, porque eu fiquei muito chocada com isso. Eu fiquei muito assim, gente, eu nunca vi isso, nunca vi. Aí eu comecei a pesquisar e achei aqui no YouTube alguns vídeos falando que era escumadeira de silicone que fazia isso com óleo. E aí fala que, eu não sei se é por isso mesmo, mas fala que pode ficar algum resquício de sabão, não sei se é isso mesmo. Mas, se isso tá acontecendo com você e você não sabe o que que é, e você tem uma escumadeira de silicone, é isso que tá acontecendo. O problema é a escumadeira. Eu não sabia disso. E na verdade, ninguém sabia, ninguém ao meu redor sabia. Eu também falei com a minha mãe, ela não sabia, daí eu contei pra ela, né? Eu vou contando isso pras pessoas, porque se acontecer com alguém, já sabe, entendeu? Então, se acontece com você, é isso. Então, assim, também, se você for comprar esse kit que eu te passei, vai precisar comprar uma escumadeira de aço, né? Que é a normal, pra fazer coisas frituras, né? E agora, gente, eu vou falar um bônus, porque não é utensílio de cozinha, mas faz parte, né, do enxoval de casa nova, porque é uma coisa que a gente precisa comprar, que é a lixeira do banheiro. Gente, eu tinha muito problema com a lixeira que tinha lá no meu banheiro, na casa dos meus pais, e fui eu que comprei, tá? Porque era uma lixeirinha dessas que tem vários kits, esse tá bem alto, inclusive, que é lixeira com a tampa de bambu, só que ela tem um negocinho assim pra você levantar, né? Você tem que tirar ela do balde da lixeira pra você conseguir jogar o lixo. E isso me incomoda muito, ter que mexer no lixo, né? Pode ser uma frescura? Sim, mas pode ser que alguém também tenha essa frescura. Então, isso era uma coisa que me incomodava. E quando a gente começou a comprar as coisas, eu já logo pensei que tinha que ser uma lixeira diferente, que eu não queria dessa. Aí também tinha umas da tampa de bambu, que é aquelas que viram, que você não precisa abrir, né? Elas viram, você coloca o lixo e ela vai e entra. Mas também tem as lixeiras que abrem automático, né? Ou é a pilha, ou você carrega, que eu achava que era uma besteira. Aparecia muito pra mim, né? E eu fiquei, gente, mas será que precisa disso? Uma lixeira que abre sozinha em casa? Será que precisa? Precisa, é muito bom, entendeu? Comprem, se você puder comprar também compra, porque eu comprei, depois a minha mãe comprou também, o meu irmão também quer comprar, porque é muito prático e você não precisa ficar pondo a mão no lixo, sabe? Fora que essas lixeiras assim também, elas têm um negocinho pra você colocar o saquinho dentro, então o saquinho não fica aparecendo fora da lixeira, o que não tem nessas outras lixeiras que eu comentei, né? E eu acho que fica esteticamente mais bonito e a gente não precisa tocar no lixo, então assim, pra mim isso é ótimo, entendeu? Eu chego lá perto, o lixo abre, eu coloco o papel ou qualquer outra coisa. Às vezes eu achei alguma coisa no chão, ou então o meu cabelo, né, que cai, vou jogar ali no lixo, o lixo abre, eu chego perto, ele abre. Pra mim, é ótimo e por isso que eu quis colocar aqui. Porque às vezes pode ser que você esteja pensando também, será que precisa disso, sabe? Mas como eu, assim, então eu tô aqui pra te falar que sim, é muito bom. Se você puder comprar, compre. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você me assistiu até aqui, coloca nos comentários se você tá nessa fase de enxoval, como tá sendo. Eu vou ficar muito feliz em saber, porque eu passei por isso recentemente, como eu falei. E é uma fase muito gostosa, né? Apesar de ser meio caótico, é bem gostoso. É isso, se você gostou, curte o vídeo, compartilha com quem tá passando por essa fase e não tá meio perdido. Muito obrigada por terem me assistido e até o próximo vídeo.